E aí, pessoal? Assunto dessa semana, a gente vai falar sobre fake news. Tô eu aqui com a minha canequinha do Brasil, pensando na política brasileira e me deparei com um artigo, na verdade não foi um artigo, foi um podcast do Firefox. O Firefox lançou recentemente esse podcast falando sobre a democracia e a internet e quais são os limites e se a internet tem alguma influência na democracia. Nesse podcast tem a participação do Facebook, do Google, seus engenheiros e mais de 24 países, tentando achar uma solução de como as mídias sociais devem ser regulamentada ou, de certo modo, controlada durante as épocas de eleição. Isso é uma tendência que está acontecendo na União Europeia e no Canadá já é realidade. A proposta do Canadá é criar regras e um registro rastreável. Isso é fazer com uma cooperação dessas mídias sociais para que elas possam limitar, em alguns casos até banir propagandas eleitorais durante o período de eleição. Tá? O Twitter já, já baniu suas propagandas eleitorais, então nenhuma propaganda paga pode ser comprada ou divulgada na plataforma, mas vale lembrar que o Twitter permite que os seus usuários mantenham sua liberdade de expressão e você pode falar o que você quiser dos seus candidatos, colocar seus vídeos, só propagandas não pagas. O Facebook ainda não está num estado tão avançado, mas está cooperando com o governo canadense. Essa proposta do Canadá é um pouco complexa do ponto de vista das redes sociais, de ser monitorada. O Facebook ainda está em adaptação, né, e está contribuindo com essas informações rastreáveis. Então, todas as informações que são pagas por políticos, elas são abertas e são verificadas. Vale a pena lembrar que o Google achou muito complexa a ideia e já baniu de cara, então não tem propagandas eleitorais para canadenses durante o período de eleição pelo Google. Então o Google já se incluiu fora dessa. Essa reforma eleitoral é uma proposta da Assembleia Nacional dos Cidadãos, tá? Para criar eleições mais transparentes, mais justas. E então essa reforma que eles estão propondo é que as novas redes sociais, as novas tecnologias, que tudo isso seja levado em conta durante o período de eleições. Isso tudo é para que evite as fake news, para que evite a falsa informação, mas é óbvio que as mídias e os candidatos vão sim abrir os seus segredos e vão apontar o dedo na cara um do outro, como é normal de um debate político, vão apontar onde os candidatos são fracos ou quais propostas não são tão boas. Esse alerta para regulamentar essas propagandas eleitorais aconteceu desde depois de 2016, quando Trump foi eleito, com todo aquele reboliço que teve por causa das mídias sociais. E o que aconteceu, principalmente na eleição canadense, é que o Trudeau, Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá atualmente, grande parte do seu eleitorado foram pessoas que nunca tinham votado. É, Acho que foram mais de 60% dos votos dele, se eu não estou enganado, que vieram dos millennials, que é conhecido como a geração Y, então, que é uma geração onde tem acesso direto à internet e foi o público-alvo dele. Então, foi exatamente isso que alavancou a campanha política e colocou ele no poder hoje. Então, essas novas regras vêm para regulamentar um pouco o uso ah, dessas mídias. Acho que um fato curioso e o que demonstra o poder das mídias é a Ucrânia, que algumas semanas atrás um comediante de televisão, onde ele fazia um papel de presidente, se candidatou e foi eleito. Então, um comediante é atual presidente da Ucrânia, o que não é tão diferente do Brasil, onde a gente já teve pessoas palhaços e pessoas públicas, pessoas de televisão também tendo cargos públicos. Mas acho que a melhor comparação nisso seria, imagina se o Whindersson Nunes se candidatasse a presidente hoje e vencesse. E talvez ele tivesse grande chance de vencer com o número de inscritos que ele tem e o poder na mídia social. Então é uma coisa para se pensar. Eu só queria deixar claro que essas limitações e essas regulamentações que vão ter durante as eleições com propagandas não anulam qualquer pessoa, qualquer perfil de se candidatar. Isso continua a mesma coisa. O que eu comentei sobre o Whindersson, sobre a parte da Ucrânia, era simplesmente para demonstrar o poder da mídia.
o quanto que uma mídia, seja tanto de televisão, quanto uma mídia social, uma mídia que é diretamente ligada, que é diretamente feita para você no seu celular, o quanto ela é poderosa. Eu acho que para finalizar, eu queria deixar claro que o cenário político aqui é muito saudável. Existem diversos partidos políticos, obviamente que tem os dois maiores, mas não é nada comparado com o que acontece no Brasil, com o aquecimento das discussões sociais. Existe sim pessoas aqui com argumentos bem agressivos e sólidos contra os candidatos, mas no geral acaba sendo uma eleição um pouco mais pacífica. Acho que é bem a cara do canadense isso. Acho que é isso. Não dá para comparar as duas. Não dá para falar, não, aqui é parecido ou não é parecido. São bem diferentes. E acho que o Canadá colocando regras como esse tipo, acho que está um passo à frente do Brasil quando se põe limitações no sistema eleitoral. E um fato curioso é que aqui o voto não é obrigatório e os votos não são contados em urnas eletrônicas. Se você gostou do vídeo, dá um like aí embaixo. Eu fico muito agradecido. Se inscreve no canal para ficar por dentro do que está acontecendo. E lembrando que todos os links de todas as notícias estão aí na descrição. Até mais!